E aí, o verso 10 diz: E rogou-lhe esse um, que são muitos, encarecidamente. Eu falei sobre essa palavra há algum tempo, na penúltima e na última vez, que não hoje, rogou-lhe que não hoje, é um que são muitos, que não hoje mandasse para fora do país. E eu falei com você sobre essa relação entre realidades espirituais, forças, poderes e dimensões espirituais e como elas se alimentam da produção humana, individual, familiar, congregacional, coletiva, social ampla, política generalizada e da produção folclórica do povo, das nossas histórias. Alimentam-se das nossas crenças. E é um processo de retroalimentação. É como a ilustração lá do livro de Gênesis, quando se diz da maldição da serpente, que Deus diz quanto a ti, tu vais rastejar no pó da terra e comerás o pó do homem, tu vais rastejar aqui no chão. E, portanto, a serpente carrega, do ponto de vista metafórico e imediato, essa semiótica descritiva de que ela come da poeira do chão, da produção do chão da terra, da produção do andar humano, da produção da poeira do levantar da nossa caminhada. Isso ilustra, de uma maneira simples, porém extremamente efetiva, o que eu estou tentando dizer a você aqui e agora. O que eu estou tentando dizer a você aqui e agora. Que os principados e as potestades, sobre as quais Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, se alimentam da nossa produção cultural, da nossa produção mental, da soma das nossas energias psíquicas, da soma dos nossos medos, dos nossos pavores, dos nossos pânicos, dos nossos ódios, das nossas raivas. Um país inteiro tomado de ódio fortalece absurdamente os principados e potestades daquele lugar. Como o texto é explícito aqui, não nos mandes para fora do país. Os demônios disseram, aqui nós estamos aculturados. Como eu disse dias antes, aqui nós temos 350, 400 anos de acomodação cultural, desde Alexandre o Grande, lidando e manipulando todas as hordas e situações e ondas de agonia dessas populações que nos assimilaram, que nos incorporaram de tal modo, e nós a eles, que até o nome da cidade significa possuída por. Já carrega a ideia de possessão até na nomenclatura social, coletiva, dada aquela geografia. De tão intenso e real que o que eu estou dizendo é no Evangelho. É uma fenomenologia inegável que nós temos aqui diante de nós. Não nos mandes para fora do país. E aí esse ciclo de retroalimentação se estabelece. De modo que, quando Paulo diz em Efésios 6, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores, Efésios 6, de 10 em diante, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, preste atenção, porque, verso 12, nossa luta não é contra sangue e carne, significando dizer contra o conjunto biológico da expressão humana, palpável, visível e tangível. O meu inimigo não é exatamente o que eu vejo. E não é a suposta projeção individual que eu enxergo. Muito frequentemente ele é apenas a expressão de coisas ulteriores
anteriores, superiores, subjetivas, onde um expressa uma quantidade enorme de outros vetores, fatores, presenças, e tanto mais sensível quanto essa pessoa seja, mais ela serve de antena e de elemento condensador dessa quantidade enorme de ondas que não são eletromagnéticas, são ondas espirituais, para lá e para cá, que não podem ser necessariamente medidas e aferidas com os nossos detectores mais sensíveis, que captam um determinado tipo de energia, até uma determinada capacitação, mas as energias mais sutis de natureza espiritual, não há ainda nenhum tipo de device, de aparelho que possa detectar essas presenças sutis e abundantes que cercam o mundo inteiro e estão à nossa volta, e que Paulo discerne espiritualmente, quando diz a nossa luta não é. A gente tem embates imediatos, mas fique sabendo, isso aqui é a distração da peleja. O indivíduo que vem contra mim, que vem contra você, é a distração da batalha. Porque a nossa luta verdadeira não é contra sangue e carne, e sim contra principados. E ele usa essa expressão que designava, não só do ponto de vista geopolítico, um determinado território governado por um príncipe, por uma autoridade, mas de maneira anterior a isso, designava arcanjos, seres espirituais de um nível mais elevado, de um nível mais poderoso. Isso é o que Paulo está dizendo. Se você concorda, se você não concorda, se você descrê, ou se você é totalmente cínico para isso, desculpa, é um problema absolutamente seu. E é uma pena, porque você será sempre um aleijado cognitivo. Eu nunca tive esse problema. Eu sempre reconheci. Sempre. Desde antes de me converter, eu já sabia disso. Porque eu já tinha visto isso na prática e na experiência do meu pai, da minha mãe e de outros com os quais eu convivi, como o reverendo Antônio Elias. Eu já tinha visto e observado. Então, eu já nasci na fé, lidando com essas coisas. Isso aí eu não fui ler livrinhos de demonologia, angiologia, ou qualquer outra coisa para aprender. Eu fiz PhD disso todo dia, durante anos e anos e anos da minha vida, todo dia. E aprendendo a discernir o psicológico do pneumatológico, o que era de natureza psíquica do que era de natureza espiritual, ou quando ambas as coisas estavam juntas e se retroalimentavam. Desde sempre, faz mais de meio século que eu estou vendo isso. E quando Paulo fala aqui de principados, ele está falando desses arcanjos com poder de controle sobre determinadas regiões. Como o endemoninhado de Geresa diz, não nos mandes para fora do principado, para fora do país, para fora desse ambiente onde nós temos um acumulado cultural e histórico de profunda simbiose, de atavismo, de modo que quando eles dizem eu, eles dizem nós. De modo que quando eles dizem a nossa cultura, eles também estão nos alimentando e nós devolvemos a cultura deles superlativizada para eles a praticarem, enquanto a nossa relação de simbiose vai crescendo, se aprofundando e se fortalecendo. De modo que, quanto mais enlouquecidos eles fiquem, mais poderosos nós nos tornamos, dizem esses seres que aqui em Marcos 5 ganharam a alcunha de legião. Mas podiam ser batalhão, podiam ser qualquer outra coisa de acordo com a dominação. Então Paulo diz em Efésios 6, a nossa luta não é contra sangue e carne, contra indivíduos.
mas contra o que está para além de indivíduos, contra principados e potestades. E por potestades, ele usa uma palavra que designa força, que designa poder, que designa uma determinada capacitação adquirida, uma espécie de direito adquirido de posse. Direito adquirido de posse. Seres espirituais que adquiriram direitos de posse. É por isso que Jesus diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, e eu já disse aqui, e no curso da vida trilhões de vezes, que os textos nos quais Jesus fala isso têm aplicação dupla, individual e geracional. Então, existe a possessão geracional tanto quanto a individual. Pois bem, é uma espécie de direito de posse, são tantos anos presentes. E Jesus diz, quando o espírito imundo sai do ser humano, sai da sua casa, porque ele olha e diz, é meu, é minha, aqui está tudo preparado, eu mobiliei tudo, eu adequei tudo, as idiosincrasias eu patrocinei, as manias, as compulsões, as loucuras, as tendências, eu exacerbei todas as realidades que de humanas se transformaram em inumanas, sobre-humanas, desumanas, na alma dessas pessoas. Isso vai do indivíduo à geração, ao coletivo. Aí Jesus diz, quando ele sai, esse espírito, ele anda por lugares outros, procurando uma nova habitação. Ele precisa dessa habitação, desse conluio, dessa conjugação, desse atavismo, para se manifestar e para fazer isso com muito mais força e expressão. E tanto mais quanto deixe de ser exclusivamente individual e passe a ser e a ter uma anuência coletiva e, portanto, geracional, mais poderosa essa força se torna e mais essas entidades se sentem com direitos adquiridos, de modo que os pronomes são pessoais. É meu. E disputam isso com Cristo. É meu. E volta para o que ele diz, é meu. E a única salvação para essa pessoa que foi possuída durante tantos anos sem nem saber, sem nem sentir, por coisas que se dissimularam dentro dela por tanto tempo, que se fundiram com ela, que viraram um com ela, nem sempre fazem questão de se expor. Muitas vezes se ocultam e ficam habitando em estado de latência manipulativa a mente, o coração, e provocando todas as induções da vida de uma quantidade enorme de seres humanos, que a gente olha, odeia, antipatiza, isso e aquilo, e não sabe do que a pessoa vem habitada. E como tem forças espirituais que se sentem com poderes adquiridos, com capacidade de dizer, essa é a minha casa. E Jesus diz que se eles voltam e encontram a casa varrida e ornamentada, sem a presença do mais valente que os expulsou originalmente de lá, que é Jesus, mas a pessoa foi libertada por Jesus e não é ocupada pelo Evangelho, fica só com a mobília da religião, com a mobília moral, com a mobília supostamente ética ou com a mobília religiosa de qualquer que seja a incorporação que faça, mas continua sem nenhum poder de resistência intrínseca contra isso. Porque só há um poder de resistência intrínseca contra isso. É o poder do mais valente, que Jesus disse, sou eu o mais valente. Eles são valentes muito bem armados, que vêm com um poder devastador. E se te encontrarem vazio e desprotegido, vão fazer gato e sapato na tua vida, na tua alma, na tua existência. A menos que o valente bem armado te habite. Paulo diz, portanto, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados. Contra esses seres
arcanjos de natureza espiritual elevada, são seres de outra energia, de outra dimensão, muitas vezes, com o poder intra e interdimensional. Esses arcanjos têm o poder de penetrar o espaço-tempo, a nossa dimensão. Dessas coisas que aparecem por aí a 3x2, e das quais eu já fui testemunha inegável, junto com milhares de pessoas, não dá nem para discutir comigo esse assunto, porque não foi nem só eu que vim junto. Eu tenho testemunha para todo lado, um negócio esmagador, que não dá nem para você começar a querer bater papo comigo a esse respeito, em termos de negação, é bobagemzinha tua. Disso eu tenho certeza absoluta, tanto quanto eu sei que isso aqui é uma pedra. Uma pedra. Pois bem, então, alguns desses seres, dessas entidades, são espaço-temporais. Estão viajando aqui dentro do cosmos mesmo. São entidades de natureza civilizatória diferente da gente, mas isso é uma outra categoria, muito inferior. E tem essas outras, muito mais superiores, que Paulo chama de principados, ou que em outros lugares são chamados de arcanjos, que são anjos poderosos, com dominação e controle sobre países, sobre grupos, sobre culturas, e que tiveram uma espécie de uso capião pela quantidade de tempo, de décadas, de séculos, de fomento, de troca umbilicalizada, de retroalimentação, de atavismo, de modo que um representa muitos e muitos se fazem representar por um. Há uma conjuminação, uma conjugação, há uma fusão, aonde sangue e carne representam o imponderável múltiplo. Um indivíduo, como a gente viu em Marcos 5, representando milhares de forças, de poderes, de emoções, de sentimentos, e gerações inteiras possuídas disso. E você fica aí da maior bobeira, pensando que a questão é política, que é só ideológica. Eu vou tirar esse, vou botar aquele, vai melhorar, não tem a menor ideia. Ou fica pensando que se eu for para a igreja eu estou protegido. A igreja está cheia. Como Jesus disse, do templo de Jerusalém era um covil de demônios e de salteadores. O templo de Jerusalém que vocês cultuam. Jerusalém é frequentemente chamada de uma cidade de habitação de demônios. Ou como Paulo diz em Gálatas 4, só gera espírito de escravidão. E quando você lê no Apocalipse as 7 igrejas do Apocalipse, você vê que algumas delas recebem a denúncia de estarem possuídas de espíritos malignos. E que Jesus está de fora, então não se engane. Nenhuma congregação humana está isenta disso. E tanto mais quanto não pratique o evangelho, nem o amor de Deus, nem o perdão de Deus, mas se entregue ao ódio, à discriminação e ao preconceito, mais covil de demônios, esse grupo, mesmo com a mão para cima ou falando em nome de Jesus, se torna. Porque Jesus disse, falar em meu nome não significa nada. Muitos naquele dia dirão em teu nome, em teu nome, em teu nome. Pregamos, profetizamos, expelimos até demônios e fizemos milagres, mas eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são, saiam daqui. E era tudo gente do nome de Jesus. Mas vocês não conseguem entender isso, né?